Boa noite, amados irmãos. Quero, antes de nós começarmos o culto, deixar alguns avisos importantes, algumas comunicações esclarecedoras para o bom andamento dos ministérios da igreja. O primeiro deles é quanto à preocupação da situação que temos enfrentado no mundo da Covid-19. Nós não teremos mais aqui na igreja presencialmente os ensaios do grupo de louvor. Já alinhamos com Silvio, tudo está bem encaminhado, graças a Deus. Estamos juntos, preocupados também com os irmãos, com a saúde dos familiares, e assim procederemos a partir de agora. Será gravado louvores nas suas próprias casas e depois feita a edição e enviada a mensagem e o culto para os irmãos para a edificação da igreja. Vamos proceder dessa perspectiva. A segunda questão é sobre as mensagens dos cultos, de quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Nas quartas-feiras, o pastor Eliese ainda terá 2 aulas de doutrina quanto à antropologia bíblica. Então, como ele deu início a esse assunto, ele terminará para ele fechar o ciclo desses estudos de antropologia bíblica, que um ocorrerá hoje e o próximo na próxima quarta-feira. E daí por diante eu estarei ministrando uma série de estudo para os irmãos. Também ele estava tratando do livro de Filipenses, exposições sequenciadas no domingo à noite. O que ele vai fazer? Trazer para o domingo de manhã e terminar a série de estudos, de exposições bíblicas na carta de Filipenses. E no domingo à noite, como já comecei, domingo passado, nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Filemon. Então prepare o seu coração, ore por isso para que Deus possa falar aos nossos corações. Outra comunicação importante é uma mudança pequena, mas importante no nosso culto de oração, que começará a partir de hoje. Então nós teremos em 2 partes esse culto. Uma parte gravada, que vai ser enviada através de links para os irmãos, onde teremos o louvor, teremos o estudo bíblico ou mensagem. Logo após esse tempo de culto, nós enviaremos um link para o grupo de WhatsApp da igreja, grupo interno, onde nós abriremos uma sala de oração, onde nós teremos mais interatividade, onde poderemos compartilhar os nossos pedidos e orar uns pelos outros, numa tentativa de aproximação diante desse distanciamento social que temos vivido. A próxima questão que eu quero tratar já não é mais aviso, mas aqui uma nota dizendo para os familiares do nosso irmão Seabra, que foi levado para casa. Ontem foi o enterro dele, momento muito difícil para os familiares, para nós como igreja, mas diante dessa situação difícil, nós podemos lembrar da fé que o irmão Daniel tinha no Senhor Jesus e contar com o consolo do Senhor. E isso traz para nós uma mescla de sentimento, um sentimento de dor pela partida, de ter sido alguém muito querido, ser alguém querido nosso, alguém que marcou vidas por servir a Deus, com o Evangelho de Cristo muito patente, muito notório na sua vida, mas, por outro lado, estamos contentes em Cristo por causa do Evangelho que alcançou esse homem, e ele tem a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus, e por conta disso, hoje ele está gozando da alegria, da presença e comunhão do Senhor lá no céu. Então estendemos aqui o nosso abraço fraternal em Cristo, aos familiares, aos amigos e à nossa igreja que tem sofrido com essa perda entre os nossos irmãos. E um texto que resume o nosso sentimento e nossas convicções se encontra em Romanos 12, versículo 12, que diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Nós nos alegramos nesse momento de perda do irmão Daniel, porque nós temos uma esperança de vida eterna, que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas, meus irmãos, nós temos vivido um tempo muito delicado, muito difícil, frente às
dificuldades, as tribulações que nós temos enfrentado. Mas nós cremos num Deus que tem cuidado do seu povo, um Deus que vem em socorro do seu povo, um Deus que tem cuidado em cada momento e de cada vida de cada um de nós aqui na IBRBV. E por isso nós temos perseverado na oração, que é isso que nos chama o texto a fazer no finalzinho do versículo, na oração perseverantes. E por conta disso eu conclamo mais uma vez os irmãos se juntarem a nós logo após esse culto, na nossa sala de oração, para nós buscarmos o consolo do Senhor, buscarmos a direção do nosso bom Deus e a intervenção dEle, buscar a poderosa mão de Deus intervindo nesses momentos tão difíceis. E diante disso eu quero convidar os irmãos a orarem comigo nesse momento, já também preparando os seus corações para a mensagem que você ouvirá logo mais. Vamos orar. Deus, nós te somos gratos, porque nós podemos ter a perspectiva da esperança que há em Cristo Jesus. E diante de tantas notícias difíceis que nós temos tido, tantas tribulações que nós temos enfrentado, nós podemos nos deparar por conta do Evangelho e por conta de Cristo, que nós temos um Deus que está assentado no trono, um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mas não é só esse Deus que tem todo o poder, todo o domínio e toda a soberania. É um Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é por isso, Pai, que nós não tememos, é por isso que nós não desmoronamos, é por isso que nós estamos de pé, ou melhor, ajoelhados diante do Senhor, perseverando em oração, clamando pelo Teu cuidado como Pai, como Senhor e como Pastor de nossas vidas. Então que o Senhor nos alcance com Teus braços de amor, nos alcance com Tua mão forte, trazendo consolo sobre a Tua igreja, Teu povo, mas também sobre os familiares e amigos do nosso querido e amado irmão Daniel Seabra. E pedimos, ó Pai, que agora o Senhor prepare os nossos corações com essa canção que ouviremos, para logo mais a Tua palavra penetrar em nossos corações e que possa produzir fruto, fruto que permaneça, e que as nossas respostas sejam positivas diante da exposição da Tua palavra, redundando em serviço, santificação e glorificação ao nome do Senhor. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Anjos vos prostrai, ó anjos vos
Olá, irmãos. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo nas quartas-feiras, o estudo sobre doutrinas. Os irmãos estão lembrados, já estudamos algumas doutrinas nos últimos meses e vamos agora dar continuidade ao estudo da antropologia, que é nada mais nada menos do que a doutrina dos homens. Nós começamos semana passada, os irmãos devem estar lembrados que nós começamos fazendo uma distinção, que os irmãos possam ter na mente a diferença entre a antropologia geral e a antropologia teológica ou antropologia bíblica, como vamos falar durante este estudo. Então, para que fique bem claro para os irmãos, a antropologia geral é o estudo científico que tem o homem como objeto de análise, valendo-se de todas as ciências que tratam da sua origem, as ciências que tratam da sua natureza e as ciências que tratam das suas potencialidades. Então, isso vem incluir a Constituição, a sua Constituição, a história da humanidade. Isso envolve a estrutura e características fisiológicas dos homens e psíquicas, também o seu desenvolvimento etnológico. E esse estudo etnológico, ele trata do porquê os homens se agrupam, o que os faz viverem em grupos, é a sua linguagem, é a sua cultura, é o seu folclore, o que faz com que eles estejam juntos. Então, a antropologia geral trata disso, também como a cultura da raça humana, o linguístico, as crenças religiosas. Então, isso é muito voltado para as universidades. No nosso caso aqui, nós estudamos a antropologia teológica. A antropologia teológica, ela se ocupa de estudar de forma sistemática, como temos feito essas últimas semanas, o que a Bíblia diz sobre o homem. Então, antropologia, ela vem de dois termos gregos, que é anthropos e logia, que significa estudo dos homens. Então, antropologia bíblica significa, ou teológica significa, estudo bíblico do homem. E nós trouxemos algumas importâncias aqui, por exemplo. Então, para que fique bem claro para os irmãos, a antropologia bíblica, ela não se preocupa com coisas externas da Bíblia. A antropologia bíblica, ela vem estudar, se preocupar, buscar o estudo do homem exclusivamente dentro da Bíblia. O que a Bíblia mostra sobre o homem, sobre a sua criação, sobre a sua formação, a sua forma de tratar os outros, o seu relacionamento com Deus. Então, a antropologia teológica, ela só reconhece a Bíblia como a sua fonte de pesquisa. E ela examina os ensinamentos da experiência humana dentro da palavra de Deus. Duas importâncias sobre a antropologia bíblica. Primeiro, estudar a origem da humanidade sob a base da doutrina bíblica do homem é particularmente útil, não apenas para entendermos quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Então, estudar a doutrina bíblica dos homens, ela também serve, também vamos ficar sabendo por que nós fomos criados, qual o significado da nossa existência neste mundo, como base abaixo do propósito maior de Deus. E a segunda importância aqui é que, ao estudarmos sobre nós, não vamos descobrir apenas com relação ao homem. Como diz aí, né? A antropologia bíblica não fala apenas de nós como criaturas,
O estudo antropológico bíblico, ela vem nos falar sobre Deus, o nosso Criador. Então, finalizando essa introdução, em última análise, mesmo estudando a doutrina dos homens, nós somos conduzidos a conhecer Deus, a conhecer o nosso Criador, a conhecer a forma de nos relacionarmos com Ele corretamente. Então, semana passada, os irmãos devem estar recordados que estudamos aqui um pouco sobre a teologia da evolução, que entrou ali sobre Charles Darwin, um jovem que era cristão, quando jovem, até chegou a estudar em um seminário. Ele criou um livro chamado A Origem das Espécies, e esse é o livro que é estudado na antropologia geral. Também, semana passada, estudamos um pouco sobre a teoria da evolução teísta. É um entendimento dizendo que a evolução do mundo aconteceu, só que Deus estava dirigindo. E nós vimos que isso aí não satisfaz ninguém, nem os evolucionistas, nem os criacionistas, os cristãos. Vimos também sobre a criação, o criacionismo, a criação do mundo, os dias em que foram criados. Vimos sobre a criação do homem, da sua substância, que ele foi criado adulto. Vimos um pouco sobre a sua composição, falamos sobre a parte, na composição do homem falamos semana passada sobre a parte material, que é o seu corpo. Aí vimos alguns nomes achados na Bíblia que falam sobre essa parte material, o corpo do pecado, o corpo da morte, o templo do Espírito Santo. Também nós vimos sobre a parte imaterial, ou seja, o homem é criado à imagem de Deus. Isso quer dizer que nós, como seres humanos, temos intelecto, temos emoção e temos vontade também. E vimos esta importância de sermos criados à imagem de Deus. E vimos aqui que todas as pessoas, cristãs, não cristãs, homens, mulheres, brasileiros, asiáticos, todos somos criados à imagem de Deus. Vimos também outros elementos sobre o que constitui a parte imaterial do homem. Os irmãos devem estar lembrados, falamos aqui sobre 3 partes. Primeiro foi a alma, falamos sobre o espírito e falamos também sobre o coração, que foi quando paramos na semana passada. Então agora vamos estudar com os irmãos a partir então do 4º elemento, que é a consciência. Então nós voltando aqui um pouquinho, os irmãos estão lembrados, né? A alma, os elementos da parte material, alma, espírito, coração. Agora a 4ª parte é a consciência. E a consciência, para nós entendermos melhor, é a medida moral do homem ou do mal dentro do homem. E quando falamos dessa medida moral, estamos falando qual é o conjunto dos seus valores éticos. Quando falamos sobre a moral do homem, estamos falando sobre o seu caráter, o seu comportamento, a sua forma de agir. Estamos tratando justamente dessa medida moral do homem. E claro que existem 2 medidas. Primeiro, do homem ímpio. Sua consciência, Romanos 2:15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. 1 Timóteo 4:12 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, o homem também tem o mal dentro dele. Sua consciência pode ser o seu mal. E a consciência do justo. Romanos 13:5 fala: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência.
Então, a forma como tememos a Deus é algo consciente. 1 Pedro 2,19, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E os outros 1 Coríntios, os irmãos podem ler depois, podem anotar aí. O quinto elemento que queremos falar hoje, da parte material do homem, é a sua mente. E aqui também se divide em duas. A mente do ímpio, ela é reprovada, ela é má. Romanos 1,28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E ainda Tito, capítulo 1:15 diz, todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os injustos e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, é má. Então a mente do ímpio e a mente do justo, ela é renovada. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com a renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. 1 Coríntios 14:15 diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Mente renovada. Então, para fecharmos este quinto ponto, nós já estudamos o primeiro ponto da composição do homem, é parte material, que é o seu corpo, as partes imateriais, que é a sua imagem, a imagem de Deus. Vimos a importância da imagem de Deus, tanto homem, mulher, crente, descrente, todos nós temos a imagem de Deus. E os elementos que vimos aqui, a alma, espírito, coração, a consciência e a mente. Agora vamos para o quinto ponto desta composição do homem, que é justamente a relação entre as partes materiais e as partes imateriais do homem. Aqui nós vamos entrar em 4 posições que divergem, muitos pastores divergem, muitos teólogos, muitos crentes, mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Aqui é apenas uma interpretação, um entendimento. Isso aqui não é bom nem é ruim com relação à salvação, isso não influencia na salvação, isso não influencia na sua santificação, no seu temor a Deus, é apenas uma questão de interpretação do que nós somos compostos. Qual é a relação que há entre o material e o imaterial? Por exemplo, existe os que entendem que o homem ele é chamada monocotomia, ou seja, o homem é um só, ele não tem parte imaterial. O homem é o que você vê, e se esse corpo morrer, se acabou. O homem não tem parte imaterial. Ok? Deu para entender? Não existe relação entre o material e o imaterial. O homem, os que entendem assim, entendem que o homem é o que você vê. Se um dia esse homem morrer, se acabou, vai apodrecer e não vai acontecer mais nada. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Ok? Existe os que acreditam na dicotomia. O que é a dicotomia? O homem é formado de 2 partes, por isso que é dicotomia. Parte material, que é o seu corpo, é o que nós vemos, e a parte imaterial é sua alma e o seu espírito. Os dois
é um só. Tanto alma como espírito é um só. E até o versículo usado, para os que entendem que o homem é feito de duas partes, usam Gênesis 2 e 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele formou o homem do pó e soprou nas narinas o fôlego de vida. Pronto. O material e o imaterial. Então, quando Deus soprou o homem, então, agora os dois é o que distingue. Também Eclesiastes, né? Que o pó volte à terra e a alma volte a Deus que o deu. São textos bíblicos que são usados para a dicotomia. Um terceiro entendimento sobre essa relação entre material e imaterial são chamado de tricotomia. Ou seja, o homem é formado de três partes: corpo, alma e espírito. Lembra, na dicotomia era corpo, alma e espírito uma só. Já a tricotomia, ele separa a alma e o espírito. Usam também o mesmo versículo lá da dicotomia, só que completo, o versículo todo, que diz: formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Estão entendendo? Por isso que é tricótomo. Esse texto também ele deixa bem claro isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são textos que embasam. E uma outra argumento que a tricotomia usa, porque assim como Deus é três, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele deixou também a sua marca no homem. O homem é formado de corpo, alma e espírito. E o quarto entendimento é o chamado multicotomia. Já é um grupo que entende que o homem é feito de várias partes. Tem o seu corpo, alma, espírito, mente, coração, bem distinguindo dentro de um só ser. Hebreus capítulo 4 e 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então essa é a composição que se entende. Como eu falei, isso aqui, o entendimento não traz nenhuma objeção à salvação. É apenas um entendimento do que o homem é formado. Ok? Vamos para frente. Seguindo nosso estudo sistemático, a sexta parte da composição do homem que vamos estudar agora é a transmissão da parte imaterial do homem. Se é alma e espírito, isso não interessa. Como é que surge um novo ser? Um novo ser com alma, com parte material e parte imaterial. Existem 4 teorias. Vamos estudar aqui de uma por uma. A primeira é a teoria da pré-existência da alma. Pré-existência da alma. Esses foram os filósofos dos séculos passados, como Platão, Filo, Orígenes. Eles dizem que existe um mundo, entre aspas, de almas, de onde a pessoa recebe uma alma no tempo da sua concepção. Então, existe um local, não sabemos dizer como nem aonde, mas que todas as almas já estão lá. Todos que vão nascer, a sua alma está lá. Então, quando há uma concepção, quando um homem e uma mulher, então, produzem um novo ser, vem lá uma alma e se junta ali naquele ser. E aí cria-se a parte material, homem e mulher formam a material e a alma vem para fazer a parte imaterial. Lembra que nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica.
E dissemos no início que o nosso entendimento sobre o homem deve ser tirado da onde? Da Bíblia. Então o problema com essa teoria é que a Bíblia não fala nada sobre isso. Há um silêncio bíblico sobre esta teoria. Então ela é descartada, porque a Bíblia não fala nada sobre ela. A segunda teoria é a teoria da reencarnação. Os irmãos devem ter visto muito isso aí em leituras, em estudos, em filmes, sobre a pessoa que morre, a sua alma então sai daquele corpo morto e vai para um outro ser, que pode não ser humano. Então ele vai reencarnar num animal, vai reencarnar numa planta, vai reencarnar numa ave ou numa outra pessoa. Essa é a reencarnação, a teoria da reencarnação. Qual é o problema disso? A Bíblia também não fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre regeneração, sobre novo nascimento, não de reencarnação. Ok? O terceiro ponto, a terceira teoria é a teoria da criação da alma. O que essa teoria ensina? Que Deus, assim que há uma concepção, assim que um ser novo é gerado no útero de uma mulher, Deus cria uma alma para aquele ser. Então Deus cria a alma juntamente com a criação da pessoa. Então quando um ser é gerado no ventre de uma mulher, Deus também cria uma alma e coloca ali junto a parte material e a parte imaterial. Qual é o problema aqui? Seres humanos, eles não são criados. Houve uma criação lá no Jardim do Éden, o único que foi criado foi Adão. Agora, os seres humanos, eles são gerados. E o pior, que essa teoria, o mais negro dessa teoria, é que Deus está criando uma alma corrompida, uma alma pecaminosa. Então Deus, irmãos, Deus não pode criar uma alma corrompida. O Salmo 51, verso 5, o rei Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então todo mundo que nasce hoje, ele nasce morto espiritualmente. Todo mundo que nasce hoje, ele nasce com a natureza pecaminosa dentro de si. E se Deus está criando essa alma, já está criando uma alma corrompida, alma pecadora. Deus não pode fazer isso. E a quarta teoria, que é a que nós cremos, é a chamada teoria traduciana. Por que traduciana? Porque ela vem de uma palavra do latim chamada, essa palavra é tradux, que significa um ramo, um rebento, um galho, algo que sai do ser. Então entendemos, irmãos, que a alma ela é transmitida pelos pais para os filhos. Então, ao gerar um filho, o homem e uma mulher, ali está gerando um novo ser, parte física e parte espiritual, parte material e parte imaterial. Quais são as nossas bases para crer nessa teoria traduciana? Primeiro, o fato de Deus ter soprado no nariz de Adão uma única vez. Só uma vez que Deus então soprou o fôlego de vida e a pessoa se torna alma vivente. Foi só uma vez, só com Adão. Já lemos esse versículo. A segunda entendimento é que Adão gerou um filho à sua semelhança. Gênesis capítulo 5, você pode conferir essa leitura. Gênesis 5,3 diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E o terceiro e último entendimento é que Deus descansou da sua criação. Gênesis 2 e 3 diz: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, a criação de Deus, do nada, terminou ali no sexto dia, quando formou o homem. Então, depois de criar do nada, Deus descansou. Então, sugere que ele havia terminado a sua obra. E agora passou para o homem esta criação de novos seres. Ok? O sétimo ponto sobre a formação, a composição do homem, é a natureza do homem. Então vamos ver essa natureza antes da queda, a natureza depois da queda e a natureza depois da sua conversão. Vamos lá. A natureza do homem, como era antes da queda, com Adão, era pura. Gênesis 1:31 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então o homem tinha o seu livre-arbítrio, Deus deixou ao homem a escolha. Ok? Agora, a natureza do homem, após a sua queda, ela se tornou depravada. Não pode mais alcançar a Deus. Nós estamos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, 1 e 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a nossa natureza se tornou depravada, morta. O que o morto pode fazer para ter vida? Nada. Agora, a natureza do homem, após a sua conversão, após a sua salvação, após ele ser convencido pelo Espírito Santo de que necessita de Cristo como seu Salvador, reconhece os seus pecados, pede perdão e convida Jesus para ser o Salvador, agora ele recebe uma nova natureza. Ele tinha natureza carnal, agora ele recebe a natureza espiritual. Gálatas, capítulo 5, 16 e 17 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então recebemos, ao nos converter a Cristo como Salvador, recebê-lo como nosso Salvador, nós recebemos uma nova natureza. E aí nós vamos ter que alimentar qual é que vai sobressair em nossas vidas. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza espiritual. E o último ponto desta composição do homem, que é justamente a queda. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3. Não vamos ler todo esse capítulo, vai do 1 até o 19, 20, mas não vamos ler, vamos só ler alguns versículos aqui. Então a tentação do homem, a queda do homem, o pecado do homem está registrada e as suas consequências estão registradas no Gênesis capítulo 3. Só que esta queda, houve um processo da tentação. O diabo então ele criou uma forma de aos poucos ir enrolando a mulher e o homem para que caíssem no pecado. Então ele criou aqui um processo, vamos ver esse processo, os laços que ele criou na tentação. Primeiro ele questionou a palavra de Deus. O versículo 1, veja aí Gênesis 3 e 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de
toda a árvore do jardim? Deus não falou isso para vocês? Vocês podem comer de tudo que tem? Deus não falou isso para você? Começou a questionar. Começar a colocar em dúvida. Depois de ele questionar, ele negou. Versículo 4, veja aí. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Você não vai morrer se comer. Então começa a criar um laço. Ele questionou, depois ele negou, no terceiro ponto ele torce, modifica, traz uma nova, leva a pessoa a ter uma nova visão do que Deus falou. Ele torceu o plano de Deus. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele, da fruta, no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão iguais a Deus. Então ele torceu. Deus não quer que vocês comam porque vocês não fiquem iguais a Ele. Então gerou no coração do homem o quê? O mesmo pecado que o derrubou do céu. A soberba. Ser igual ao Altíssimo. Ser igual a Deus. Ter a mesma sabedoria. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão saber distinguir entre o bem e o mal. Vão ser iguais a Deus. Então ele criou um laço. Ele foi... E é assim, irmãos, que muitas vezes nós caímos em pecado. Começamos a questionar a palavra de Deus. Deus diz para não olhar para a mulher do próximo. Se você olhar com desejo, já pecou. Muitas vezes a gente olha, depois olha de novo e, puxa, mas será que se eu falar com ela, não vai mudar? E começa então a criar os laços que Satanás usa, tanto para o homem como para a mulher também, até fazermos pecar contra o Senhor. Nos processos, além dos laços, ele também trouxe ali em Gênesis 3 uma lógica para que o homem pecasse. Então vemos aí a premissa maior. Ele disse, olha, as restrições não são boas. O que é essa premissa? A premissa, irmãos, é um conjunto de preposições que constitui os princípios fundamentais de um estudo lógico. Ou seja, premissa é algo que antecede o lógico de uma conclusão. O diabo começou a jogar na mente de Eva e Adão também, porque os dois pecaram, então os dois são culpados. A mulher foi enganada, mas o homem comeu consciente. Então ele começou a mostrar que restrições não são tão boas assim. As limitações que nos colocam talvez não são tão boas como se parece ser. Depois ele trouxe uma premissa maior. Olha, o plano de Deus tem restrições. O plano de Deus é restrito. Isso mexe conosco hoje, até hoje, irmãos. Essa lógica de Satanás é bem vista em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitos costumes que foram quebrados, porque tanto faz, se não tem nada a ver, agir desse jeito não tem nada a ver, louvar a Deus como eu quero não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Deus mostra como Ele quer ser louvado. Deus nos mostra como quer ser adorado e é assim que devemos fazer. Não como eu acho que tem que ser. Não como eu acho bonito que deve ser. Deus tem a sua forma que Ele quer ser louvado. E qual foi a conclusão então de Satanás? Olha, se restrições não são boas e o plano de Deus tem restrições, então qual é a conclusão? O plano de Deus não é bom, porque é restrito, restringe. Muitas vezes pecamos até contra nossos familiares, muitas vezes os pais colocam limites nos filhos e os filhos sempre querem quebrar. Muitas vezes esses limites que os pais colocam é uma proteção, não quer que eles
façam erros que os pais fizeram no passado. Então, querem ajudar os filhos a não fazerem. E muitas vezes os filhos, não, nós queremos fazer como nós queremos. Deixa você tiver a experiência de vocês, deixa nós termos as nossas. E começam então este mal-estar dentro da família. Meu irmão, se a Bíblia nos dá essa ordem, que filhos obedecer a vossos pais, os filhos têm que obedecer. As restrições que os pais colocam nos filhos, os limites, têm que ser obedecidos. Depois que o filho, então, naquela restrição se tornou confiável, o pai aumenta essa restrição. O filho se tornou confiável naquela, ele aumenta a restrição. E assim ele vai preparando você para o mundo, para um dia que você não vai ter mais seus pais. Então seja obediente ao Senhor, seja obediente aos seus pais. Então temos aqui, irmãos, essa queda do homem, a tentação do Gênesis 3, o processo, e a última parte é justamente a tragédia que Gênesis 3 trouxe para tudo que temos hoje. Por exemplo, ele trouxe então a maldição da serpente. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então a tragédia trouxe maldições, a maldição sobre a serpente, a maldição sobre Satanás, versículo 15, ali já houve o julgamento da sua derrota, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Houve também a maldição sobre a mulher. Diz lá que 13:16 diz: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz filhos. Ainda houve uma outra maldição, a submissão ao marido. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. Só que essa submissão não é submissão de escravidão. Submissão, o homem é o cabeça, então a mulher se submete nesse sentido, mas a Bíblia também diz que devemos nos submeter uns aos outros. 1 Timóteo 2, 13 e 14 diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Temos também a maldição do homem, versículos 17 a 19. Não vamos ler para ganharmos um pouco de tempo, já estamos com o nosso tempo avançado. O quinto foi a maldição sobre a raça humana. Temos aí comunicação quebrada, né, sobre ordem de trabalhar. Morte física foi dado ao homem por causa do pecado. A morte espiritual, a separação de Deus e do homem. E, por fim, a expulsão. Ele foi expulso do jardim do Éden. E o sexto e a última maldição que vemos no livro de Gênesis 3 é a maldição da terra. 17 a 19, é o mesmo texto ali que é lido para Adão. Então temos aqui a tragédia que foi Gênesis 3 para toda a raça humana. Irmãos, se Deus quiser, vamos parar por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana vamos concluir este nosso estudo. Então só para os irmãos terem fechar aqui uma conclusão, não é? Então estudamos sobre doutrina da antropologia, vimos a teoria da evolução teísta, o criacionismo, a criação do homem e a composição do homem, terminamos agora. E na próxima semana, então, vamos ver o destino do homem. E vamos, então, concluir sobre a antropologia bíblica, tá bom? Deus o abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso estudo. Graças te damos, ó Pai, pelo entendimento que você está trazendo às nossas vidas. Obrigado porque a nossa mente está entendendo por que o Senhor nos criou.
E por que nós estamos hoje sofrendo tudo isso devido a escolhas erradas que foram feitas no passado? Ajuda-nos a colocar isso em prática, Deus, esse entendimento e melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado pelo teu tão grande amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.